Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Desejo uma boa tarde a todos vocês. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta tarde de domingo. Louvado seja Deus. A paz do Senhor Jesus. Quero convidar a todos vocês para estar orando juntamente comigo, abrindo este culto de adoração ao nosso Deus, algo muito estranho, mas que muitos já estão, não vou falar que se acostumando, mas se adaptando por conta da pandemia, justamente no momento em que nós precisamos mais buscar a Deus, a gente se vê nessa situação. Eu conversava hoje com algumas pessoas aqui numa reunião de ministério, passamos praticamente toda a manhã na igreja, o grupo, todo o corpo de obreiros saiu da igreja, já era mais de meio-dia, né? E conversávamos sobre isso, porque vivemos um paradoxo. Nunca tivemos tanta necessidade de se buscar a Deus, porém nos encontramos assim, tendo que cultuar a Deus de forma virtual, né? Infelizmente não temos o que se fazer neste exato momento, né? A igreja tem uma quantidade grande de membros, muitos deles são idosos, outros da classe de risco, e pensando no grupo tomamos essa decisão. É difícil demais um pastor tomar uma decisão nesse momento, porque assim como existem os doentes da Covid, existem os doentes do corpo, né, da doença física, nós sabemos que existem as doenças da alma e que existem muitas pessoas neste exato momento doentes. Eu conversava hoje com os obreiros e eu explicava sobre isso. Num momento como esse, os médicos e os enfermeiros não podem ser omissos, não podem deixar de exercerem a sua função, louvado seja Deus, mas a igreja também não pode ser omissa, porque existem casais neste exato momento, neste dia, vivendo crises matrimoniais, existem pais vivendo crise com seus filhos, existem pessoas tentando suicídio, né? E os enfermeiros e os médicos não têm capacidade de cuidar dos problemas sociais, dos problemas espirituais, e isso foi uma função, isso foi delegado à Igreja de Cristo. Para isso recebemos o Espírito Santo. Então, neste momento eu peço oração a todos os irmãos, que nos ajude, nos cubra com oração, para que venhamos tomar decisões corretas, atitudes corretas. Hoje estamos gravando uma live, mas de hoje para terça-feira o ministério da igreja tratará esse assunto e divulgaremos novidades. Não sabemos se vamos continuar gravando lives, né? Acredito que quinta-feira o culto irá retornar ao normal. Domingo teremos 2 cultos, como nós programamos isso no final do ano que se passou, e isso será divulgado, né? Essas informações serão notificadas nos grupos de WhatsApp da igreja, no Facebook, no Instagram. Mas hoje tivemos, por necessidade, estar gravando essa live, abrindo este culto de domingo ao nosso Deus de forma virtual. Sei que não é fácil cultuar a Deus de forma virtual. Eu sei que você nesse momento está na sua casa com seu telefone na mão ou diante do seu televisor, e aí tudo coopera para te atrapalhar, para tirar a sua atenção e distrair você. Mas queria que você fosse agora reverente, queria que você fosse neste momento compromissado com Deus, e que você concentrasse sua vida, a sua fé, né, o seu tempo, e dedicasse a Ele esses poucos tempos que nós passaremos diante desse televisor, diante desse computador, diante da tela desse celular. Em nome do Senhor Jesus, quero pedir toda a sua atenção. Já quero pedir você que venha orar juntamente comigo nesse momento. Quero que você encurve a sua cabeça onde você estiver e ore comigo em nome de Jesus. Pai, é no nome do Teu Filho Jesus que nós nos reunimos, Senhor, neste domingo para Te adorar, para Te prestar culto. Meu Pai, nós Te pedimos perdão, Senhor, por nossos pecados.
Eu peço perdão ao Senhor, meu Pai, por todas as nossas iniquidades, a cada um que neste momento está diante do Senhor quebrantado, contrito, te pedindo, Pai, graça, misericórdia, que o Senhor, meu Deus, nesta noite venha olhar, meu Pai, venha atentar para as súplicas, para as orações que os teus filhos te fazem em nome do teu Filho Jesus, o nosso mediador. Que o Senhor, Pai, no nome do teu Filho Jesus, venha, Pai, nos cobrir com a tua graça, com a tua misericórdia, ó Pai, no nome de Jesus, repreendendo, Pai, todo mal que se levanta, todo mal que se opõe, meu Deus, quebra o arco e corta a lança, meu Deus, joga por terra toda a obra de Satanás, Senhor, contra nossas vidas. Não permita, Senhor, que o mal se instale em nossas mentes, que o mal se instale em nossa casa, em nossa família, em nosso ministério. Não, Senhor, que o Senhor, que é onisciente, que é onipotente, se manifeste com glória, com poder e com virtude, para repreender as obras do diabo contra a tua igreja e contra a nossa família. Deus, eu entrego este culto em tuas mãos, te entrego cada vida que está neste momento em casa, mas conectado com teu Espírito, conectado com teu reino. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar aos nossos corações, instruir nossas vidas, meu Deus, com a tua palavra. Eu entrego tudo e todo neste momento e peço ao Senhor, no nome de Jesus, que receba nossos louvores, nossas orações como incenso suave às tuas narinas. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus, e no nome de Jesus que todos digam amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, louvado seja Deus. É estranho, né? Nós que estamos acostumados a cultuar a Deus na congregação, de repente se vê diante de uma câmera, né? Um silêncio terrestre, né? Poucas pessoas à sua volta, mas eu sei que dezenas de pessoas estão conectadas. Posso ver aqui a nossa irmã Valéria Melo assistindo, está cultuando a Deus, a Flávia Ribeiro, nossa amiga, o nosso irmão Leonardo Melo, lá da igreja de Itaboraí, nosso irmão com a sua família, Deus abençoe. Nosso pastor Wallace Jerônimo, Deus abençoe a vida do nosso pastor Wallace Jerônimo, Deus abençoe o pastor Mauro lá de Itaboraí. Tem dezenas de irmãos aqui que já está conectado conosco, adorando ao Senhor. Irmãos, louvado seja o nome de Jesus, amém? Eu quero neste momento aqui entoar a Deus um cântico. Irmãos, não sou cantor, mas não tem jeito, né? Nós temos que adorar ao nome do Senhor, né? Isso é um chamado para toda a igreja, e eu queria que você, na sua casa, entoasse juntamente conosco o cântico de número 15 da harpa cristã. Que você que tem a sua harpa cristã, em nome de Jesus, nós vamos entoar o número 15 da harpa cristã. Esse playback não tem não, né, Raí? Não, né? Não tem problema não. Os irmãos estão em casa, vão cantar junto, amém? Eu queria que você, né, pegasse sua harpa, você que sabe esse hino de cabeça, pois é muito conhecido, você vai cantar juntamente conosco ao Senhor Jesus, amém? Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Louvado seja Deus. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis,
ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. É nisso, irmãos, que nos alegramos. A nossa alegria está na luz do Senhor, na luz do Espírito Santo. Não existe outra razão pela qual nos faz, num domingo como esse, para tudo que estamos fazendo, para prestar um culto ao nosso Deus com toda a dificuldade, com toda a limitação, né? Para muitos, muitos não teriam coragem de entoar um cântico sem instrumento, sem nada, no Facebook, né? Mas eu não estou nem aí para quem pensa assim, porque o que importa para mim é adorar o nome do Senhor, o nome daquele que morreu na cruz do Calvário, e é nisso que nós nos alegramos. Toda pessoa que assiste uma live ou um vídeo e fica procurando defeitos e atentando, é porque não sabe o que significa adoração, não sabe o que significa louvor a Deus. Mas tenho certeza que no nosso meio só tem homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eu quero que você, por favor, irmãos, abra a sua Bíblia no Salmos de número 57, por favor. Eu quero ler aqui um salmo de Davi. É o Salmo de número 57. Em nome de Jesus, quero que você que está em casa assistindo essa live, estou acompanhado aqui do Raí, meu primo, diácono Denilson Barreto, juntamente com o obreiro Renan e a sua noiva. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando e cultuando ao Senhor juntamente conosco, porque você não está nos assistindo, você está cultuando ao Senhor juntamente conosco nessa tarde, nessa noite de domingo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 57, de número 1, nosso pastor Mauro Figueiredo já está lá do lado de lá, do outro lado da ponte, colocando os textos bíblicos, justamente para facilitar a leitura daqueles que estão sem Bíblia. Mas eu queria muito que você abrisse ela, se você tiver, em nome de Jesus. Esse salmo, ele fala
sobre a vida de Davi, e é importante meditarmos nisto, porque a Bíblia, ela traz a história da vida, do relacionamento, dos feitos dos homens que serviram a Deus no passado, e tudo isso serve de testemunho, de exemplo para nossas vidas. E interessante é que Deus não pegou as vitórias dos seus servos e publicou ela no seu livro. Não, Deus fez questão de deixar as vitórias, as derrotas, os acertos, os erros, para nos fornecer sabedoria, para nos fornecer conhecimento de causa, para nos ensinar a lidar com os problemas da vida. E hoje nós vamos pegar como exemplo o segundo monarca de Israel e o maior monarca de toda a história de Israel, chamado Davi, filho de Jessé. Esse homem que se tornou o homem mais poderoso do mundo, que se tornou um grande guerreiro, um conquistador, um homem muito famoso até hoje. Se você for em Israel e procurar os pontos turísticos, o ponto mais visitado em Israel é a tumba de Davi. Acredite, a tumba de Davi, Diácono Denilson, é o lugar mais visitado em Israel. As pessoas têm hábito de chegar à tumba de Davi e fazer orações pedindo a prosperidade de Davi sobre a vida das pessoas. Por quê? Porque Davi não era descendente de um rei, Davi não era descendente de uma pessoa rica, Davi era filho de um homem muito pobre, e Davi era o filho mais novo de seu pai. Davi cuidava de ovelhas no meio do mato, num tempo muito antigo. Todo mundo sabe que Israel é uma terra, é um país formado por pedras, por rochas, e o resto que não é rocha é semiárido. Ou seja, viver em Israel não era para qualquer um, principalmente no passado, né? E a Bíblia diz que Deus pegou esse menino de trás da malhada das ovelhas malhadas, o Renan, e pegou esse homem e fez desse homem o maior rei de Israel. Louvado seja Deus. E Davi, que tinha hábito de compor hinos a Deus, e Davi vai compor salmos, e durante esses salmos, durante essas canções, a qual Davi tinha hábito de compor, Davi ali vai narrar sua trajetória de vida, sua fé. Davi, em muitos desses salmos, Davi vai expressar suas emoções, suas angústias, e alguns salmos Davi transforma ele em orações pedindo justiça contra seus perseguidores. Davi vai nos ensinar muitas coisas, e nós precisamos aqui dedicar a nossa atenção a tudo aquilo que vai ser ministrado aqui no Salmo. Deus abençoe o nosso presbítero João, também nossa irmã Sônia, louvado seja Deus. Aqui no Salmo 57, Davi, ele está vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida, rei. Davi está dentro de uma caverna. Davi está sendo procurado pelo primeiro rei de Israel, chamado Saul. Só que Davi, espiritualmente falando, ele já era rei no lugar de Saul. Saul era o homem que estava sentado no trono. Saul tinha a coroa sobre a sua cabeça, mas a unção de rei, a unção da parte de Deus, a unção real, Deus retirou de Saul e deu a Davi. Mas Saul continuava sendo o rei. Por exemplo, até poucos dias atrás, nós sabíamos que o prefeito Crivella era o prefeito atual, mas já sabíamos que tinha um outro prefeito eleito. Só faltava um período de tempo a se cumprir para que o outro prefeito tomasse posse do seu mandato. E assim era com a vida de Saul e com a vida de Davi. O reinado de Saul já estava fracassado por conta das suas rebeldias, por conta das suas desobediências, por transgredir tudo aquilo que Deus mandava fazer. Cometeu muitos homicídios, perseguia os sacerdotes e passou a ter como seu maior rival o homem segundo o coração de Deus. Saul percebeu que Davi era escolhido de Deus. E aí, este homem chamado Davi, ele vai ter que fugir. Ele que neste momento era um capitão do exército de Saul, sabendo das tramóias de seu pai, ele vai ter que fugir. E Davi fugindo, Davi vai se alojar e se abrigar em uma caverna.
E dentro dessa caverna, onde morou muitos anos, esse homem chamado Davi, ele vai, na sua angústia, ele vai entoar cânticos. Davi era um homem que nós temos que seguir os seus exemplos. Davi era um dos homens mais inteligentes, mais tementes e mais fiéis que nós conhecemos na história bíblica. Esse homem chamado Davi, ele no Salmo 57, ele vai começar o seu cântico assim. Salmo 57, verso 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero reler com você, irmãos, porque o tempo que nós estamos vivendo não é tempo de se precipitar, é tempo de se abrigar debaixo, Renan, das asas do Senhor. Existe abrigo, existe um esconderijo, existe um lugar de proteção, existe um lugar de segurança para você, para mim. E Davi está nos instruindo como enfrentar crises, como enfrentar momentos de dificuldade, de calamidades, como enfrentar uma pandemia, porque essa pandemia é uma crise de calamidade, e não só uma calamidade estadual, mas mundial, não é isso, Diácono Denilson? O mundo inteiro está vivendo este mesmo momento, um momento de medo, um momento de incerteza, um momento de insegurança, de percas, porque não é para menos. Mas Davi aqui está nos orientando, nos ensinando como atravessar esse momento. E eu quero reler com você esse versículo, ó. Davi fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. E no 2 ele fala assim: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Louvado seja Deus. Escute aqui o que Davi está dizendo: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Oh, aleluia. Davi aqui está nos instruindo, irmãos. Eu quero juntamente com você, orar em cima desse texto, para que as instruções de Davi venham entrar em nossos corações, e que a fé de Davi, que a sabedoria de Davi, que a prudência de Davi, que as atitudes de Davi sejam imitadas e vão fazer parte da nossa vida também. Mais perto? Tá bom, obrigado. Pode falar, não tem problema não, aqui é tudo ao vivo. Irmãos, vamos orar. Pai, é no nome do Teu Filho Jesus que eu oro, que eu intercedo pela Tua igreja, pela Tua noiva. Meu Deus amado, meu Pai querido, nesta noite, Senhor, tem vidas, tem pessoas, meu Pai, longe daqui, tem pessoas em lugares distantes, ó Pai, da igreja, mas não distante do Senhor, não distante do Teu Espírito, ó Pai. E eu te peço no nome de Jesus que o Senhor venha nos dar sabedoria, venha nos dar instrução, venha usar os nossos lábios, venha dominar nossos sentidos para falar ao coração da Tua igreja, meu Pai. Que não seja, ó Pai, o homem a falar, mas seja o Teu Espírito a trazer instrução, a trazer, meu Pai, sabedoria, a trazer direção, a trazer alento, abrigo para todos aqueles que neste momento se encontram angustiados sem saber o que fazer. Eu oro para que o Senhor venha glorificar o Teu nome através da Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Diga amém, irmãos. Meus amados irmãos, se o áudio estiver ruim, comunicam aí pela tela, que certamente nós iremos estar ajustando por aqui. Tem uma equipe aqui nos ajudando, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, o Salmo 57, que é o Salmo de Davi, como eu disse, Davi está dentro de uma caverna, e o pior do que habitar numa caverna é que ele estava ali foragido, era um fugitivo da justiça. Naquele exato momento, é como se Davi tivesse com um mandato de prisão por todas as forças policiais da região, pela Interpol,
e por todos que você imagina, porque Saul tinha amizade com alguns países à sua volta, e além disso, o rei Saul tinha um exército inteiro sobre o seu comando, sobre o seu domínio, e esse exército estava à procura de Davi. Esse homem chamado Davi, ele tem um exército inteiro à sua procura, vivendo em lugares desérticos, em lugares secos, vivendo dificuldades, não podia se expor, e Davi dentro de uma caverna, Davi dentro de um lugar, irmãos, que eu não desejo para ninguém. Davi, ele vai entoar um cântico, e esse cântico vai ser levantado a Deus em forma de oração, aleluias, e na oração, Davi começa pedindo algo muito importante, que é a misericórdia de Deus. No versículo 1 ele fala assim: tenha misericórdia de mim, ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti. Preste atenção no que Davi está dizendo. Ele pede a Deus misericórdia, mas ele diz para Deus, diácono Denilson, que por mais que a sua carne esteja preocupada, por mais que o homem natural esteja ali tentando se levantar, ele diz: mas a minha alma, ela confia em Ti. E ele fala assim: e à sombra das Tuas asas eu me abrigo, não é isso? À sombra das Tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Olha que coisa linda, irmãos. Nós sabemos que o ser humano é ansioso, o ser humano, ele é precipitado, e pior do que isso, o ser humano não gosta de enfrentar dificuldades, de passar por problemas, e o tempo às vezes é o maior inimigo de uma pessoa que é ansioso, porque para o ansioso tudo está demorando, tudo não vai acontecer, mas na verdade é uma questão de tempo. E Davi está nos dando uma aula, nos ensinando que, em primeiro lugar, que nós dependemos da misericórdia de Deus. Jeremias diz que a misericórdia de Deus são a causa de não sermos consumidos, porque novas são a cada manhã. Então Davi está nos ensinando, independente do seu grau de intimidade com Deus, nunca se esqueça de buscar a misericórdia de Deus. Outra coisa que Davi está dizendo é o seguinte: que a sua alma confia no Senhor. O seu interior, dentro do seu íntimo, as suas emoções, a sua vida, ele confiava no Senhor. Por mais que estivesse faltando pão, por mais que estivesse faltando água, por mais que estivesse faltando um amigo para conversar, aleluias, Davi está dizendo: a minha alma confia em Ti, aleluias. E ele diz no versículo 1 ainda: e à sombra das Tuas asas eu me abrigo. Davi, aqui, diácono Denilson, na sua oração, está entoando cânticos e usando metáforas. Essas asas que Davi está dizendo, não é um Deus que Davi está criando com asas, né? Essas asas representam a presença de Deus na vida de Davi. É muito comum você, nos cânticos, nos salmos, nós lermos alguns textos bíblicos aonde a Bíblia vai chamar o Senhor de uma torre forte, a Bíblia vai chamar o Senhor de um esconderijo do Altíssimo. E Davi aqui está dizendo que ele se esconde, porque debaixo das Tuas asas eu me abrigo, à sombra das Tuas asas. Preste atenção no que ele está dizendo: à sombra das Tuas asas. Nós sabemos que a sombra é algo inexistente. A sombra é um substantivo abstrato. Você sabe, você pode ver a sombra, mas não pode palpá-la, porque a sombra ela está te avisando, te confirmando que existe algum corpo ou algum objeto que está fazendo aparição diante de uma luz. E o que é a sombra senão a ausência de luz em um lugar onde um objeto, um corpo obstrui a luz?
Então o que é que Davi está dizendo? Davi está sozinho numa caverna, Renan. Davi está ali sem amigos, Davi está ali sem pão, Davi está ali sem água, Diácono Denilson, o sol, o inimigo ali oprimindo Davi, aleluia. Eu imagino Davi ali se sentindo isolado, mas ali Davi fala assim: mas existe uma sombra sobre a minha vida, existe alguém que está presente na minha vida, e é debaixo desta sombra que eu me abrigo, aonde eu estou seguro. É isso que o salmista tenta explicar no Salmo 91. É muito comum as pessoas colocarem a Bíblia aberta no Salmo 91 na sua estante, em cima do seu armário, do seu criado mudo, mas o Salmo 91 ele não é um amuleto do crente. Ao contrário, o Salmo 91 diz assim, ó: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ele descansará. É o tema da nossa mensagem, a sombra do Onipotente. O que é sinônimo de Onipotente? Altíssimo, Todo-Poderoso, Deus. Quando o salmista fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, a sombra do Deus Todo-Poderoso, a sombra do Criador, a sombra daquele que tem todo o poder nas suas mãos, ele irá descansar. O que é que o salmista está apresentando? Um Deus que guarda, que protege, que abriga todos aqueles que depositam a sua confiança nele. Louvado seja Deus. Aqui, irmãos, o salmista Davi, ele vem no versículo 2 dizendo: clamarei ao Deus Altíssimo. E por que é que Davi fala eu clamarei ao Deus Altíssimo? Porque naquela época existiam muitos falsos deuses, muitas imagens de escultura espalhadas pelo mundo, mas Davi está dizendo: eu clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Louvado seja Deus. Davi está apresentando um Deus protetor, um Deus guardião. Irmãos, muitas pessoas ainda não conhecem esse Deus. Davi está apresentando um Deus que trabalha por ele, que executa por ele, um Deus que guarda, um Deus que cobre os seus filhos com suas asas. Louvado seja Deus. Eu falo isso, irmãos, porque eu vejo muitas pessoas se precipitando nos momentos de angústias. Eu vejo muitas pessoas tomando atitudes erradas nos momentos de tensão, nos momentos de medo, sabe? Nós precisamos depositar a nossa confiança nesse Deus. Nós precisamos nos esconder nesse esconderijo. Nós precisamos nos abrigar nesse esconderijo. Esse esconderijo nós chamamos de esconderijo do Altíssimo. Quem sabe você não sabe aonde é, quem sabe não te falaram ainda aonde é o esconderijo desse Altíssimo. Vou trocar de microfone aqui, irmão. Som. Glórias a Deus. Como eu estava dizendo, quem sabe, irmãos, não te apresentaram ainda este lugar. Quem sabe só te ensinaram a entrar por essas paredes, por essas portas, e debaixo dessas paredes, sentir aqueles arrepios, sentir aqueles arrepios gostosos. Mas acredite, irmãos, existe um lugar seguro, existe um lugar de paz, existe uma fortaleza, uma torre forte, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que hoje está te convidando a se abrigar debaixo das suas asas. Louvado seja Deus. Aumenta um pouquinho para mim. Amém. Meus irmãos, esse homem chamado Davi, como eu disse para você no começo, o seu legado, a sua biografia vai nos mostrar que as suas vitórias, as suas conquistas foram precedidas pela manifestação da sua fé. Tem outro não? Dá outro aí. Vou trocar a pilha desse, porque não tem som aqui não. Me perdoe, irmãos, aqui é ao vivo, amém? Bem. Som.
Esse homem chamado Davi, a sua biografia, a sua história, vai nos mostrar que ele não chegou no topo, ele não se tornou rei de Israel de um dia para o outro, não. Os seus salmos vão deixar relatados a sua confiança em Deus. Como eu estava te falando, ele chama a presença de Deus de uma sombra. Quem aqui nunca se abrigou debaixo de uma sombra? Quem aqui num calor, num verão escaldante, vindo andando pela rua, não encontrou uma amendoeira, né? Não encontrou uma árvore, você pega e para embaixo daquela árvore, sente logo um alívio, começa a chuviscar e você encontra logo um abrigo, uma sombra, um lugar de proteção, né? Você está com seu carro procurando um estacionamento, a primeira coisa que você faz é procurar um estacionamento com cobertura, um estacionamento com sombra. Por quê? Para que o calor, para que o mormaço não invada o seu carro ou a sua vida. E Davi estava dizendo o seguinte, irmãos: em momentos de tensão, em momentos de calor, em momentos de lutas, em momentos em que a pressão aumenta e que parece que você vai ser destruído, existe um Deus que as suas asas estão sobre a tua vida, trazendo sombra, trazendo proteção e trazendo segurança para a tua vida. Quem sabe esse ano que passou foi um ano em que você nem acredita que ele passou, porque você viveu angústias, viveu situações adversas, perdeu pessoas na sua família, mas escute, existe um Deus que está com as suas asas prontas para cobrir você, proteger você e abrigar você, em nome de Jesus. Meus irmãos, aí, baixa um pouquinho, isso, louvado seja Deus. Esse Davi usava muitas sombras como metáforas. Como eu disse, a sombra é algo inexistente, mas a confirmação de que existe um corpo, um objeto por perto. E Davi usava muito como metáfora a palavra sombra. Por exemplo, Davi no Salmo 23, ele vai entoar um cântico, e nesse cântico, ele, como pastor de ovelhas, ele era um especialista, um homem super dotado de entendimento e habilidades para cuidar de ovelhas, animais. Ele agora no Salmo, ele vai se colocar como ovelha, e vai colocar o Altíssimo como seu pastor, como seu guia, como seu orientador, e ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Davi fala assim: preparas uma mesa. Eu sei que no versículo 4 ele fala assim, ó, ainda, no versículo 5, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha como é que este homem encara a vida, como ele encarava a vida. Olha como é que este homem lidava com os problemas, com as adversidades que estavam por vir ainda. Davi se preparava, Renan, para passar pelos vales. Davi se preparava para passar pelo vale da sombra da morte, e antes que ele passasse, ele dizia: ainda que eu passe, eu não temeria, porque tu estás comigo. E essa é a certeza que o cristão precisa ter. Quando ele fala que ele vai se abrigar à sombra das suas asas, Davi está dizendo: ainda que todas as pessoas me abandonem, ainda que todos me persigam, ainda que todos tentam apagar o meu pavio, ainda que todos tentam sufocar o meu chamado, ainda que o mundo tenta dizer que não vai se cumprir as promessas na minha vida, eu clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Louvado seja Deus. Nós precisamos aprender isso com Davi. Nós precisamos aprender a suportar os problemas, suportar as dificuldades, como Davi suportava. Se eu quero ser honrado por Deus, se eu quero ser vitorioso, eu preciso aprender a enfrentar os problemas. Eu vejo muitas pessoas se perdendo nos momentos de dificuldade, se desviando. Esse foi um ano em que eu vi pessoas que eram referências se desviando, e pessoas que ninguém dava nada por ele, né? Se batizando nas águas. Pessoas da nossa região que eram referências se desviando, indo para o mundo. E eu vendo pessoas que eram extremamente mundanas, homicidas, ímpios, se convertendo ao Senhor.
o mesmo problema que um enfrentou, o outro também, só que um se aproveitou para se agarrar com Deus, e o outro para se perder. Por quê? Porque muitos não sabem passar por dificuldades. Davi não está dizendo o seguinte: Senhor, muda a minha vida hoje, senão eu não vou aguentar. Porque é um tal hoje de as pessoas falarem isso, diaconisa: Senhor, ou tu faz isso, ou eu vou porque eu não estou aguentando. Peraí, Deus é obrigado agora a agir no dia que eu quero, porque eu não estou aguentando? A Bíblia diz que não veio tentação sobre nós que não seja humana. 1 Coríntios 10, versículo 13, que junto com a tentação vem um escape. Que história é essa de que eu não estou mais aguentando? Tem um rapaz aí, que eu não vou citar nome, que ele canta um hino, e nesse hino ele fica cantando isso, que ele está desesperado: faz isso Deus, porque eu não estou aguentando, porque para mim não dá, porque eu não vou conseguir, porque eu vou fazer isso. Olha a oração de Davi: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em Ti, e à sombra das Tuas asas eu me abrigo, me escondo, até que passe. Eu não sei se vai passar hoje, diácono Denilson, eu não sei se a vacina vai ser descoberta, se a vacina vai ser liberada, eu não sei se vai demorar um mês, ou se vai demorar 10 anos, mas pode demorar 50, nós vamos estar escondidos debaixo das asas do Altíssimo. É nele que está a nossa confiança, irmãos, é no Senhor Jesus, é nele que nós precisamos encontrar abrigo. O problema é que as pessoas, quando aparecem os problemas, ao invés de se esconder na sua base militar, elas vão para fora, vão se expor. Eu estou com problema, eu vou para a oração. Está muito difícil para mim, eu vou para o jejum. Mas eu não estou aguentando, eu vou pedir ajuda aos meus irmãos, porque a Bíblia diz que um deve ajudar o outro, para que assim se cumpra a lei de Cristo, e carregar os fardos um dos outros. É assim que funciona a igreja. Louvado seja Deus. O Salmo 27, e aqui é uma coleção do Salmo de Davi. No Salmo 27, Davi vai nos ensinar, Davi vai nos mostrar como é que tem que ser. Davi fala assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Ele fala isso, né? O Senhor é a minha rocha e nele eu confiarei. Ainda que os malvados, meus adversários, tramassem contra mim, nele eu confiaria. Ainda que todo um exército me cercasse, nele eu confiaria. Porque uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. E ele diz: porque no dia da adversidade, porque no dia da luta, porque no dia da angústia, o Senhor me esconderá no seu pavilhão, no lugar mais escondido, no oculto, debaixo das suas asas. Irmãos, escute, você não está sozinho, você não está abandonado. Quem sabe você não se atentou que você saiu debaixo do esconderijo, mas Deus hoje está te chamando: volta para o esconderijo, volta para a tua base militar, volta para a casa do Pai, volta para debaixo das asas do Altíssimo, onde você estará seguro, em nome de Jesus. Davi está nos instruindo, irmãos. Davi está nos mostrando, se não me falha a memória, diácono Denilson, pastor Mauro que está aqui, se tiver a ver para mim, eu acho que é no Salmo 62, versículo 2, ou é o Salmo 61, versículo 1, mas o pastor Mauro vai digitar de lá. Davi fala assim: porque no abatimento da minha alma, tu me levas até a rocha mais alta do que eu. Escute isso. A alma do homem pode ficar abatida? Pode. Mas quando isso aconteceu, o que é que você faz?
Você é levado até a rocha que é mais alta que você. Quem é a rocha mais alta que nós, diácono Denilson? É o Senhor Jesus, a rocha inabalável, aquele que disse lá, aleluia, em Mateus 7,24, que o pai, que o homem que ouve as suas palavras e obedece é comparado a um pai de família que edificou a sua casa sobre a rocha, lançou os fundamentos, levantou a sua casa, abrigou sua família, bateram os ventos, as águas impetuosas, as tempestades, mas essa casa permaneceu de pé. Por quê? Porque está edificada sobre a rocha que é Jesus. Então está na hora de uma geração se levantar sem mimimi, sem disse-me-disse. As pessoas hoje estão procurando um mecanismo de defesa para justificar a sua ausência, a sua descrença, a sua ansiedade, a sua inconstância, a sua impaciência. Aleluia, irmãos, o reino de Deus não é para inconstante, o reino de Deus é para os constantes. Paulo disse isso em 1 Coríntios 15:58. Por isso, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, Senhor. Davi está aqui perseguido, fugitivo, faminto, sem água, sozinho, mas ele diz: existe uma sombra sobre a minha vida, e aonde tem sombra é uma evidência de que existe algo concreto, algo físico. Davi está dizendo: a presença de Deus está sobre a minha vida, e eu posso sentir a sua presença, e é nessa presença que eu vou me abrigar. Ei, meu irmão, não sei o que você está passando, eu não sei como se encontra a sua família, eu não sei o que você está vivendo agora, mas existe um Deus agora que quer abrigar você. Isaías apresentou esse Deus para todos nós no capítulo 64, no versículo 4. Ele vai apresentar, o Isaías, quer dizer, não foi Davi, o profeta Isaías vai apresentar esse Deus, Renan, para mim e todo mundo, dizendo: porque desde a antiguidade nunca se viu, e nem com os ouvidos se ouviu, e nem se percebeu um Deus que trabalha ao favor daqueles que nele esperam. Profeticamente, que eu não combinei isso, eu vim com a camisa de Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam em Deus serão fortalecidos, serão renovados, serão revigorados, serão transformados, serão abençoados e serão honrados no nome de Jesus. Quem sabe você já estava sem força, pensando em parar, mas Deus me levantou para falar para você que existe um Deus que quer abrigar você, em nome de Jesus. Meus irmãos, essa sombra a qual Davi se refere, diz que e debaixo e a sombra das tuas asas. Eu quero que vocês foquem nisso. Eu vou finalizar aqui. Davi fala assim: porque a sombra das tuas asas eu me abrigo até que passem as calamidades. Sabe o que Davi está dizendo? Que quando eu me abrigo em Deus, pode vir a crise que vier, pode vir a enfermidade que vier, pode vir crise financeira, desemprego, saúde, pode passar o que passar, pode acontecer o que acontecer, eu vou me abrigar ali, e tudo isso vai passar na minha vida, e eu vou permanecer de pé para ver se cumprir a promessa do Senhor. Isso está no Salmo 27, verso 13, ele disse: pereceria eu sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Davi, além de ser um visionário e ser um peregrino, acreditando e almejando morar no céu, ele também tinha projetos humanos, sem deixar de priorizar o céu. Ele disse ainda: eu morreria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Se você está aí, se você que serve a Deus está aqui assistindo essa live, cultuando a Deus comigo, escute uma coisa: Deus quer que os seus olhos enxerguem os bens do Senhor
na terra dos viventes, existem promessas para se cumprir na tua vida, existem palavras proféticas que foram liberadas sobre você, existem projetos divinos que Deus quer estabelecer na sua vida. Então não é hora de você parar, não é hora de você desistir, é hora de você se abrigar no pavilhão de Deus, para que tudo isso passe e a promessa se cumpra na tua vida, em nome de Jesus, amém? Mas escute uma coisa agora, para finalizar isso aqui. Aqui, Davi vai fazer menção da sombra, como metáfora, mas o Novo Testamento, ele fala da sombra, lá no livro de Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 6, eu vou abrir aqui, o apóstolo Paulo vai fazer menção da sombra divina, e Paulo vai chamar o Antigo Testamento da sombra das coisas futuras. Como eu te disse, a sombra, ela é algo inexistente, você pode até ver, mas você sabe que ela é a ausência de luz de algum objeto ou de algum corpo, projetada por essa luz. Nós falamos aqui que é um substantivo abstrato, é aquilo que você não pode palpar, né? Se, por exemplo, eu estou aqui parado, e aqui eu estou vendo a minha sombra, aqui, ó. A sombra sempre fica do lado oposto em que a luz está refletindo. Por exemplo, aqui eu estou vendo a sombra desta caneta sobre a Bíblia, né? Eu não posso tocar na sombra, mas a sombra é a evidência de que algum corpo ou algum objeto, de que alguma coisa está presente, e é a luz quem torna isso claro, né? E o apóstolo Paulo, em Hebreus 9, versículo de número 6, ele fala assim, Paulo está falando do templo do Antigo Testamento. Paulo está tentando provar para os hebreus, diácono Denilson, que aqueles mandamentos passados, que aquele ritual levítico, que aquele serviço sacerdotal do antigo pacto foi substituído por um novo pacto e por um novo serviço que acompanha esse novo pacto. Então Paulo está falando do Antigo Testamento, do tabernáculo, do serviço em que os levitas eram habilidosos, entendiam do que Paulo estava falando. E Paulo vai falar da arca da aliança, do candelabro, do pão da preposição, e Paulo vai dizer que aquilo era uma alegoria, um modelo, um projeto daquilo que estava por vir. E vamos ler isso comigo. Paulo fala assim, ó: ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso, presta atenção no 8, dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carnes humanas, imposta até o tempo da correção. Aí no 11 ele fala: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e Paulo está falando do céu, do tabernáculo celestial, nem por sangue de bodes, nem por sangue de bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma só vez, e não precisa mais de ano, entrou uma só vez no santuário, havendo efetuado uma
uma só eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso Jesus, aqui está falando de Cristo, e por isso Jesus, o Cristo, é o mediador de um novo testamento, um novo pacto, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, provando para eles que aquele tabernáculo antigo, aquela manifestação divina ali, era a sombra do que estava por vir. E no capítulo 10, no verso 1, pastor Mauro, capítulo 10, verso 1, ele vai dar mais clareza ao escrever. Eu quero que você leia comigo, Hebreus 10, verso 1, ele fala assim, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, presta atenção, porque tendo a lei a sombra, lembra que eu te disse que a sombra é abstrato, não é palpável, a lei é apenas a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano. Vou reler. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chega. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Presta atenção, mas eles tinham consciência de pecado. Eles apresentavam um sacrifício, mas no ano que vem tinha que fazer o quê? O novo sacrifício, porque aquele sacrifício do cordeiro animal não era suficiente, era paliativo, era a sombra, era uma tipologia, era um protótipo daquilo que estava por vir. Quem? Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro de Deus, não o Cordeiro do homem, não o Cordeiro de Arão, não o Cordeiro de Moisés, não o Cordeiro da família tal, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo com um único ato de sacrifício. Cristo é a imagem real. Paulo, em Colossenses 2, eu quero que vocês abram, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, eu quero que você abra, porque é importante que você entenda isso. O sacrifício já foi feito pela sua vida. Colossenses capítulo 2, e hoje você tem oportunidade, não só, Diácono Denilson, de ficar debaixo da sombra, mas podemos ficar debaixo mesmo da autoridade do próprio Jesus, porque Ele se materializou, não com sombra, mas o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Renan, hoje eu posso ter relacionamento com Jesus pelo seu Espírito Santo. E olha o que Paulo diz aqui em Colossenses 2, versículo 9, Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz assim, quem achou Colossenses 2,9, pastor Mauro, põe aí por favor, amém, nosso obreiro Raí também, já está pronto aqui, Colossenses 2, verso 9, Paulo está falando de Cristo, do Senhor Jesus, e ele diz, porque nele quem? Em Cristo, porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feitas por mãos, no despojo do corpo da carne,
mas a circuncisão de Cristo. No 12 ele fala assim: sepultados com ele, com Cristo aonde? No batismo. Quem é batizado nas águas, olha aqui, ó. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, e que quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando aonde? Na cruz. Existia uma cédula, um preço, Denilson, sobre nossa alma. Jesus pegou o preço e pagou. Me dá a cédula aqui. E cravou ela na cruz, ó. Pagou o teu pecado, ó. Versículo 15: e despojando os principados e potestade, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. E ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se pois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivêssemos no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a santificação do corpo, da carne, da vida humana. Paulo está apresentando aqui essa sombra que Davi falava, obreiro Renan, essa sombra, diácono Denilson, que o salmista fala, obreiro Raí, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa sombra que é a evidência de que algo real, de que um corpo físico ou um objeto, e eu estou falando de um corpo físico, de um Deus verdadeiro, presente, esse Deus se materializou no nosso meio, e o nome dele é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que veio ao mundo para resgatar a sua vida, para salvar a sua alma, para mudar a sua história, para escrever o seu nome no livro da vida. Eu sei que neste momento, Diácono Denilson, muitas pessoas estão com medo do coronavírus, e não é para menos, eu não quero de maneira nenhuma pegá-lo, mas se ao invés de viver a pandemia, estivéssemos vivendo agora o que? A grande tribulação. Porque se ao invés de aparecer, do surgimento de um vírus, a trombeta poderia ter sido tocada, sim ou não? Sim. Eu estaria aqui hoje? O diácono Denilson, os obreiros estariam aqui hoje? Não. Você acha que uma live estaria sendo ministrada hoje? Não. Essa terra estaria vivendo o caos, vivendo o engano do governante mundial, do opositor, do maligno, do imundo, do homem do pecado. A igreja estaria onde? No céu, comemorando as bodas do Cordeiro, mas isso não aconteceu, e eu dou graças a Deus, porque você está tendo oportunidade, através desse vírus, de entender que Jesus está voltando, e que você precisa se esconder debaixo das suas asas, e entregar a sua vida para Ele. Você quer ver uma coisa, para a gente encerrar, pastor Mauro e Raí? Lucas 13:34, em Lucas 13:34, eu vou encerrar aqui, deixa eu ler para ver se eu estou enganado. É isso mesmo, Renan? Lucas 13:34, é isso mesmo, ó. Lucas 13:34, o que é que Jesus diz em Lucas 13:34? Olha só o que Jesus vai falar.
olha o que Jesus vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, não é isso? Pastor Mauro vai postar aí, eu sei, aí, olha o que Jesus, Diácono Denilson, é a sombra que está ali, Diácono Denilson? É o próprio. É a sombra, Renan? Não, é o próprio. Se a sombra já abençoava Davi, Diácono Denilson, se a sombra, Renan, já abrigava Davi, agora o próprio Deus, o próprio Senhor, em carne, em osso, toda a plenitude da divindade está ali presente, como Paulo ensinou aqui. Ele se materializou, se apresentou aos seus e disse: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que te são enviados, quantas vezes quis eu vos ajuntar debaixo das minhas asas, como uma galinha ajunta os seus pintinhos, mas vós não quiseste. Olha o que Jesus está dizendo para eles. O próprio Davi, que era habitante de Jerusalém, Davi se escondia onde? Debaixo das asas de quem? Do Altíssimo. Agora o próprio Senhor está ali dizendo: olha, Jerusalém, Jerusalém, com muito lamento Jesus está dizendo: ó geração, ó Brasil, ó Rio de Janeiro, ó bairro de Santa Cruz, ó vocês que estão ouvindo pela live, ó vocês que estão ouvindo pelo Facebook, pelo Instagram, quantas vezes quis eu ajuntar vocês debaixo das minhas asas como uma galinha junto ao seu pintinho, mas vós não quiseste. Irmãos, tem vídeos no Facebook e no YouTube de galinhas, Diácono Denilson, brigando com águias. Quem já viu isso? Brigando com serpentes para defender seus pintinhos. E Jesus estava dizendo: quantas vezes quis eu abrigar vocês debaixo das minhas asas, porque aqui ninguém vai tocar em vocês, aqui dano nenhum vocês sofrerão. É o que o Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem é o esconderijo? Jesus, a sombra do Onipotente. E direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas você estarás seguro. A sua verdade está aqui, ó, é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o que? A recompensa dos ímpios. Mas isso é para quem tem a Bíblia no guarda-roupa, Denilson? Isso é, Renan, para quem tem a Bíblia, Raí, em cima da estante? Não é, é para quem se abriga, é para quem entrega a vida para Jesus. Jerusalém rejeitou Jesus, e Jesus falou: ó Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que te são enviados, quantas vezes quis eu te esconder e te abrigar debaixo das minhas asas, mas vós não quiseste. E ele diz: mas desde já, muito duro ouvir isso, a vossa casa ficará deserta. Está escrito aí, não está? Em 35, até que vocês olham e vejam e digam: Baruque, Rabá, Bishem, Adonai. Ou seja, ele até que vocês um dia digam e vejam com vossos olhos, dizendo: bendito é aquele que vem em nome do Senhor, louvado seja Deus. Eu não sei se você já entregou a tua vida para Jesus, eu não sei se você está escondido, abrigado e protegido por esta graça que está em Cristo Jesus, mas hoje o Senhor está te convidando. O Senhor Jesus, como convidou Jerusalém, Jerusalém recusou, Ele está te convidando hoje, porque o arrebatamento da igreja pode acontecer no meio dessa pandemia, e no meio da pandemia você pode ser surpreendido por algo muito pior que a pandemia, e Deus está dando oportunidade para os habitantes da terra, porque em breve, como Ele falou para Jerusalém, Raí, eles rejeitaram Ele, mas um dia eles teriam que ver o Senhor voltando pelo céu, Diácono Denilson, e eles mesmos iam dizer: Baruque, Rabá, Bishem, Adonai, no hebraico, dizendo: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Olha que serão surpreendidos, porque de repente você está rejeitando a Cristo ou protelando essa ação, mas saiba
que esse dia vai acontecer de repente. Malaquias capítulo 4, a profecia do fim diz assim, pastor Mauro vai postar aí, o obreiro Rai também, Malaquias no capítulo 4, ele vai anunciar, Deus vai revelar a Malaquias, e Malaquias vai escrever o que vai acontecer, e Malaquias diz assim, eis que o fim, eis que aquele dia, vem ardendo como fogo do forno, vem ardendo como um forno, em alta temperatura, Renan, queimando toda a palha, consumindo toda a impiedade, não sobrará raiz e nem ramo, mas para vocês, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e trará o que? Salvação debaixo das suas asas. Escute, no dia da volta de Jesus, haverá salvação, diácono Denilson. Salvação para quem? Para aqueles que decidiram se abrigar debaixo das suas asas. E hoje você está sendo convidado. Hoje o Senhor Jesus está te convidando, está usando meus lábios para te convidar. Sabe, tem muitos pregadores por aí, enrolando, falando de prosperidade, de dinheiro, de casa, sabe, irmãos, e o mais importante é o reino de Deus e a vida eterna. E se você não tem a sua salvação ainda, só em Jesus você terá salvação, em nenhum outro nome você encontrará salvação. O apóstolo Pedro diz isso em Atos 4,12, em nenhum outro nome há salvação. Pedro não pode te salvar, Maria não pode te salvar, Aparecida não pode te salvar, ninguém pode te salvar. Lá em 1 Timóteo 2, versículos 3, o apóstolo Paulo afirma isso, porque isso é bom, é agradável diante de Deus, que quer que todos os homens sejam salvos, porque só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele é o mediador, ele é o intermediário. Somente através dele, somente através do seu sacrifício, que nós podemos obter a nossa salvação, que é dada pela graça mediante a fé, porque pela graça nós somos salvos mediante a fé. Então você que está aí assistindo essa live na sua casa, você precisa entregar a sua vida para Jesus, porque esse dia de Cristo está perto, e você não pode ser surpreendido. Então, se tem alguém através desta live, alguém na sua casa assistindo esta mensagem, esta pregação, é porque Deus está falando com você. E se você quer entregar a sua vida a Ele, aí onde você está, sinaliza pelo Facebook, que nós vamos anotar seu nome, seu telefone, vamos te ligar, vamos te procurar. A igreja não está parada, tá? O culto é virtual por conta de alguns problemas e de pandemia, mas já tudo isso vai voltar ao normal, estamos nos programando para isso, mas a tua fé em Cristo é que te torna salvo. Então, eu vou orar pela sua vida de forma profética. Pai, é no nome de Jesus que eu intercedo, Pai, pela tua igreja, por esses filhos de Abraão que estão ouvindo a tua palavra e que neste momento estão sendo confrontados, Pai, por a sua necessidade de ter salvação e de obter perdão, e pela atitude que devem tomar, porque somente através de uma atitude de fé, de conversão e de arrependimento, eles podem alcançar a salvação que está no teu Filho Jesus. Eu oro para que o Senhor venha convencê-los, trabalhar para que isso seja feito, para que o teu nome seja glorificado no nome de Jesus na vida do teu povo. Assim eu oro, Pai, e te agradeço em nome de Jesus, amém. Amém? Meus irmãos, nós encerramos por aqui esta live. Isso, irmãos, o vídeo falhou, por alguns momentos o vídeo falhou, tivemos problemas técnicos aqui, e nós vamos fazer uma edição, e nós vamos colocar o vídeo completo no YouTube. De repente você quer compartilhar essa mensagem com um parente seu, com um primo seu, com um amigo seu, nós temos o nosso canal, né, Luz da Aurora, né, o canal, só pesquisar Luz da Aurora no YouTube, né, que você vai encontrar o canal da igreja, os vídeos estão lá, e você pode ter acesso ao vídeo completo, você pode compartilhar com outras pessoas. Pastor Mauro, obrigado, muito obrigado pela colaboração, pela cooperação que sempre presta, mesmo estando ausente, estando longe. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe Leonardo, Deus abençoe os irmãos de Itaboraí, a Lígia, todo mundo, tá, irmão? Letícia, Miguelzinho, Deus abençoe a doutora Valéria, Deus abençoe a Eliane Barreto, está aqui, ó, junto com a Sofia Barreto, é a Sofia, né? Não, Esté, né? Junto com a Esté Barreto, em nome de Jesus.
Deus abençoe a Ana Regina, nosso presbítero João Marcos. Deus abençoe o senhor e sua esposa, melhoras para a sua esposa, em nome de Jesus. Rosemary, e tem muita gente aqui, se a gente ficar aqui, o Márcio Bittencourt, Deus abençoe sua vida. A Noeli também, está também juntamente conosco aqui nessa live. Marcelo Rezende, o Clairton Nunes, Deus abençoe, Clairton, você e sua família, no nome de Jesus. Deus abençoe toda a igreja Luz da Aurora, em nome de Jesus. Nós vamos encerrar por aqui, lembrando os irmãos que pela semana nós vamos repassar as informações. As decisões serão tomadas no decorrer da semana, através das reuniões ministeriais, e nós vamos anunciar a programação da igreja, a programação anual, programação de cultos. Você não vai ficar sem informação, não fique ansioso, se esconda no esconderijo de Davi, que é o Senhor Jesus. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.